Glória a Deus. Graça e paz de Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Isaías, no capítulo 6. Nós louvamos ao Senhor porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja o nome santo do Senhor. Isaías 6, capítulo 6, versículo 1, diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que é tirada do altar com uma tenaz. E com ela tocou na minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Amém? Curva a sua cabeça um pouquinho, ore comigo aí. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, te bendizemos nessa noite tão propícia. Estamos diante da tua santa e poderosa, reveladora palavra. Essa noite, pelo Espírito da graça, o Espírito Santo, fala conosco, pois a nossa alma precisa de ti, Senhor. O nosso espírito nessa noite clama por ti. Ministra em nós a tua vontade, fala, pois nós queremos ouvir e cumprir, ó Pai, a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. O texto que eu li nessa noite é um texto muito intrigante, porque esse texto, ele marca o início, a trajetória da vida de Isaías. Ele marca o início da vida profética desse homem chamado por Deus. Um dos profetas maiores do Antigo Testamento, notório por suas profecias, conhecido como o profeta messiânico, aquele que profetizou acerca do Messias, profecias que se cumpriram em Jesus, 740 anos depois da vida e existência de Isaías, quando Jesus se manifestou em Israel. Isaías, um homem chamado por Deus, teve um encontro sobrenatural com a glória de Deus. Ele foi impactado pela glória de Deus. Os seus olhos presenciaram algo sobrenatural que mudou a sua vida, de dentro para fora, que ele nunca mais se viu da mesma forma, nunca mais ele viu as pessoas da mesma forma, nunca mais ele viu esse mundo da mesma forma, porque quando os seus olhos espirituais se abriram, ele viu a glória de Deus. Quando ele se depara com a glória de Deus, ele reconhece a sua miserabilidade, ele reconhece a sua fragilidade, ele reconhece o seu pecado, as suas misérias, e o quanto ele era necessitado do Senhor. Isaías se levanta daquela visão como um gigante espiritual. Ele nunca mais foi o mesmo homem. Isaías era um jovem. A Bíblia faz menção à morte do rei Uzias. Quando Isaías foi chamado para ser profeta, Isaías era um adolescente aqui, entre 12 a 17 anos, pré-adolescente, adolescente, dentro da corte, do reinado do rei Uzias. E é naquele momento que ele tem aquela visão extraordinária, e Deus o levanta para ser uma boca de Deus sobre a terra.
Quando nós lemos Isaías no capítulo 5 ainda, ele traz uma parábola pelo Espírito Santo, a parábola da vinha. Em forma de cântico, ele registra essa parábola dizendo que Deus plantou uma vinha. E o propósito de Deus é que essa vinha que foi plantada, dizendo isso simbolicamente, um tom de parábola assim, Deus plantou uma vinha e esperava que essa vinha desse uvas boas. Mas o resultado da vinha foram uvas amargas, uvas bravas, uvas que ninguém queria aproveitar, que ninguém queria consumir. Mas preste atenção, querido, eu quero contextualizar aquilo que eu li nessa noite. Quando Isaías escreve essa palavra pelo Espírito Santo, ele vai proferir aqui 7 ais. Ais de Deus como sentença para aquele povo que estava perdido do propósito, fora do propósito do Senhor. Em outras palavras, aquilo que Deus fez de bom na vida de Israel, tudo aquilo que Deus plantou de bom na vida daquele povo, aquele povo transformou em ruim. Tudo aquilo que Deus projetou de bom para a vida deles, planejou de bom para a vida deles, eles fizeram com que aquilo se tornasse ruim. É como se assim, você faz o bem para uma pessoa, sempre faz o bem, sempre planta o bem, sempre deseja o bem, sempre vai lá, faz o bem, mas a pessoa sempre faz coisas ruins. Nunca reconhece o bem que foi feito, as coisas boas que foram agregadas a ela. Então aquele povo, por muitas vezes, ao invés de receber aquela bênção de Deus, e de ser aquilo que Deus queria que eles fossem, pelo grande amor e misericórdia do Senhor, eles mudaram a essência. Ora, se foi Deus que plantou uma vinha com uma essência verdadeira e boa, por que o resultado final da vinha foram uvas amargas? Você percebe, irmão, se a uva é amarga porque o conteúdo interno da vide não está bom. Se está produzindo algo amargo, significa que o interior também é amargo. Mas aquilo que Deus fez não foi amargo, aquilo que Deus fez foi doce, foi bom, foi perfeito. Mas o que foi que aconteceu? Foi que no meio da caminhada, da trajetória, por causa dos problemas e dúvidas e crises, foi mudando com o passar dos dias. E aquele povo foi mudando, o resultado da sua vida para Deus foi um resultado amargo. Irmão, quando a gente traz isso para a gente pode assim querer culpar Deus, querer culpar o homem, querer culpar a esposa, o esposo, o filho, a filha, o chefe, as pessoas que estão ao nosso redor, a família. Por que não está dando certo? Por que a minha vida é amarga? A perspectiva sempre nossa, talvez pode ser apoiada em cima de outro. Mas o fato é que Deus plantou uma vinha. Foi Deus que plantou, Isaías está dizendo. E o resultado da sua vinha deveria ser o quê? Uvas palatáveis, uvas prazerosas, uvas que dariam prazer naqueles que provassem, falando simbolicamente para Deus provar. E é interessante que, contextualizando Isaías capítulo 6, eu quero ler aqui, se você puder acompanhar comigo, na sua Bíblia, essa palavra é um pouco textual nessa noite, quero que você acompanhe na sua Bíblia. Isaías capítulo 5, versículo 8, ele diz assim: depois do resultado das uvas bravas, uvas amargas, ele diz assim: ai dos que ajuntam casa a casa, reúne herdade e herdade, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores no meio da terra. Pessoas avarentas, egoístas, que querem só para si, que juntam só para si, deixam outros desterrados e juntam para si. Esse era o resultado do coração daquele povo. Olha o versículo 11: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e se demoram até a noite, até que o vinho os esquenta. Ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade, pelo pecado como se fosse com cordas de carros. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, e que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos.
Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens forçosos para misturar bebida forte. Ai dos que justificam o ímpio por presentes e ao justo negam justiça. Quem está escrevendo isso? Isaías. Ele sente o que o povo está sentindo, mas ele sabe o motivo pelo qual o povo está passando tudo aquilo. E alguns ais de Deus estão sendo lançados pela boca de Isaías. Só que quando nós chegamos no capítulo 6, Isaías tem uma visão extraordinária, irmão, que não tem como nem eu e você mensurarmos, não tem como você colocar isso no papel, não tem como descrever isso, ainda que ele tentou descrever. É algo extraordinário. Ele viu a glória de Deus. E você percebe que Isaías, escrevendo a parábola da vinha, vendo o cenário do povo e lançando os ais de Deus, as sentenças de Deus para aqueles homens que se afastaram do propósito, quando no capítulo 6 ele tem a visão do trono do Altíssimo, agora não olha mais para os homens. Ele não está mais falando dos homens. Ele não está falando mais, ai daqueles que bebem até se esquentar, ai daqueles que negam o juízo, ai daqueles que juntam casa para si e deixam os outros sem, ai daqueles que provocam injustiça, maldade, crimes, ai daqueles que negam ao inocente, negam ao pobre. Não, quando Isaías olha e ele vê a glória de Deus diante dos seus olhos, ele não vai mais falar sobre isso. Quando Isaías olha e vê a glória de Deus, ele vai dizer: ai de mim, porque os meus olhos viram o Rei. Não é mais ai por causa dos pecadores, não é mais ai por causa dos devedores, dos injustos, mas ele diz: ai de mim agora, porque os meus olhos viram a glória de Deus. Ai de mim. Ele disse: agora vai acabar tudo, agora vai acabar a minha existência, porque os meus olhos viram o que não poderiam ver. Quando Isaías se depara com a visão da glória de Deus, ele vê os serafins, irmão, ele vê os anjos que ardem em fogo, ele vê os anjos das classes angelicais, são aqueles que adoram diante do trono da glória de Deus, os anjos que têm 6 asas, os anjos que são como uma chama ardente, que queimam diante da glória do Senhor, estando diante da face de Deus. Aqueles anjos, eles 24 horas, eles clamam santo, 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 eles declaram a glória, a natureza do eterno, todo o tempo da sua existência. A Bíblia diz, Isaías relata que eles tinham 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam seus pés e com 2 cobriam o seu rosto. Eles estão diante de quem, irmão? Eles não estão diante de um homem, eles não estão diante de um juiz, eles não estão diante de um presidente, eles estão diante do Rei, do Eterno, do Criador, do Soberano, do Altíssimo. Eles não ousam olhar para Deus, eles não ousam, 2 asas cobrem os seus rostos, 2 asas voam ligeiramente, isso fala de prontidão e adoração, e 2 asas cobrem os seus pés, que fala de caminhada, de vida de santidade na presença de Deus, vida guardada no Senhor, vida de prudência, vida de cautela na presença do Senhor. 2 asas voando ligeiramente, prontidão em adorar, prontidão em servir, prontidão em temor diante dele. Isaías fica impactado ao ver aquela cena real do mundo espiritual da glória de Deus. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Preste atenção, irmão, os anjos não clamavam para Deus, dizendo: santo, santo, santo tu és. Clamavam uns para os outros. Sabe por quê? Às vezes eu e você dizemos aqui, e devemos dizer sim, Deus é santo, o Senhor é santo, nós te adoramos.
Mas o anjo dizia para o outro: Santo, Santo, Santo. Assim eu digo para você nessa noite, e você diz para mim nessa noite que Ele é santo. Nós precisamos afirmar isso mutuamente, que Ele é santo. Nós precisamos declarar isso mutuamente, que Ele é santo. Por que Deus é santo? Santidade não fala de uma faceta do caráter de Deus, de apenas uma parte de quem Deus é. Santidade fala de quem Ele é, da essência do Criador. Os anjos estavam dizendo um para o outro: Ele é distinto, Ele é o único, Ele é o majestoso, o poderoso, o único, não existe ninguém como Ele. Não existe ninguém maior do que Ele. Não existe ninguém que se assemelha a Ele. Não existe ninguém pelo menos parecido com Ele. Ele é santo, Ele é o único. Ele é Deus. A Bíblia diz que os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça da glória de Deus. Então Isaías, diante da visão espiritual, irmão, você está entendendo que a visão é espiritual, mas Isaías é carnal. Imagina você, do jeito que você está, de olho aberto, de repente o céu abre para você numa visão espiritual, e você interage com a visão em tempo real. Você está entendendo? Não se trata de você estar dormindo lá na sua cama e você ter uma visão espiritual, e você está na visão espiritual como se fosse um sonho, que tem isso também. Já tivemos muito disso. Mas se trata de uma visão que você interage com Deus, você interage em tempo real, mundo físico com mundo espiritual no mesmo tempo. Olha que interessante, Isaías, quando ele vê aquela cena, os anjos exaltando a glória de Deus e queimando em fogo, o que vai acontecer, querido, com essa visão, com esse coração desse homem? A sua vida vai mudar por completo, a sua vida vai mudar radicalmente, a sua vida vai mudar para sempre. Isaías disse, no mesmo momento, no versículo 5: Então disse eu: ai de mim. Peraí, Isaías, você não estava dizendo agora há pouco: ai dos pecadores, ai daqueles que ajuntam casa a casa, ai daqueles que bebem até se esquentar? Você não estava dizendo agora há pouco, você não estava apontando o dedo para aqueles que erram? Irmão, isso aqui é uma boa para dizer assim, que às vezes até crentes têm a mania de apontar o dedo para os outros e julgar. Apontar o dedo e julgar. E nós não podemos julgar. Quem julga é Deus. Da mesma maneira que medirdes, vos medirão a vós, Jesus disse. Ah, tá, mas Isaías não estava julgando ninguém, está falando de uma realidade. Sim, tudo bem, é fato constatado. Vocês estão indo contra a palavra de Deus. Isaías estava dizendo: ai de vocês. E aí? Ai de vocês. Até então, quem lança os ais de Deus está do lado de cá, do lado de Deus, irmão. Pensa que está do lado de Deus. Tem muita gente assim, que pensa que está do lado de Deus, e por estar do lado de Deus está apontando o outro. Está dizendo: está vendo aí, pecador, olha lá, ó, está fazendo um monte de coisa errada. Eu estou do lado de Deus, Deus está comigo, sou uma bênção, olha lá. Até que o céu se abre, irmão. Até que a glória de Deus aparece e a perspectiva muda. Eu quero nessa noite, irmão, com essa palavra, eu quero sair daqui, eu quero que você saia daqui nessa noite com uma perspectiva diferente. Isaías foi chamado por Deus para ser profeta. Eu e você fomos chamados por Deus para sermos sacerdotes espirituais dessa terra. Você está pensando que você é crente de banco dentro dessa igreja, só para ficar aqui no culto domingo, ir embora para casa, passar a semana e voltar domingo que vem? Nós somos chamados para ser sacerdotes espirituais nessa terra e levar a palavra de Deus aos perdidos. Pastor, eu não sei pregar, eu não sei falar, não importa, pregue com a sua vida. Se você não souber falar com palavras, fale com a vida. Já é a maior pregação, irmão. Aí se você precisar abrir a boca, abra a boca, mas se não precisar, mostre com a sua vida o evangelho.
Isaías, ao ver a glória de Deus, ele diz assim: ai de mim. Ele não disse mais ai daquele, daquela. Ele disse ai de mim. No versículo 5 ele disse: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Irmão, isso aqui é quando o homem olha para Deus, é quando eu olho, eu pecador, você pecador, quando você olha para Deus, e ao olhar para Deus, para a natureza do Senhor que é santo, e ao olhar para Deus, reconhecer quem você é, quem eu sou, quem nós somos diante dEle. Isaías disse: ai de mim, que vou perecendo, que vou morrendo, parece que os dias e os minutos estão contados agora. Eu vi Ele, e a partir de agora eu não sei o que vai acontecer comigo. Eu não olhei para qualquer pessoa, eu olhei para Deus, e a partir de agora eu não sei o que pode acontecer. Por que eu não sei? Porque a minha natureza é ruim. Isaías disse assim: eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios, um povo sujo, como eu também sou sujo, os meus lábios são impuros, malignos. Isaías não disse assim, irmão, preste atenção, os nossos lábios falam da nossa vida, as nossas palavras falam do nosso coração, falam dos nossos passos. Isaías não disse assim: ai de mim que vou perecendo, que sou um homem pecador, que sou um homem injusto, que sou um homem que afronta a Deus. Não, ele disse: ai de mim que vou perecendo, que sou um homem de lábios impuros. Porque o seu lábio, as suas palavras, a sua vida declara quem você é. E quando Isaías olha para Deus, a primeira coisa, ele reconhece que ele é a sua miséria. Ele disse: agora vai acabar tudo, agora vai acabar, porque os meus lábios não prestam, a minha vida não presta. Eu olhei para Ele, eu não sou nada diante dEle. Sabe, irmão, tem muita gente se comparando com o outro, se achando melhor do que o outro, mais santo do que o outro. Estava hoje, lamentavelmente hoje, conversando com a pastora sobre isso, alguns irmãos da fé, pastores até do Evangelho, que caíram, que se afastaram do Evangelho, por querer manter uma tipo de santidade, santarrão, como se fosse alguém acima da média. Lamentavelmente hoje eu vejo alguns homens que estavam no altar pregando o Evangelho, que hoje estão afastados, fazendo o que Isaías disse aqui, se esquentando com vinho, deixando a casa, abandonando a esposa, indo para baile. Irmão, eu não falo isso, é com tristeza, é lamentável. Alguém que estava no caminho com Deus, pregando o Evangelho, vivendo a fé, tirando homens do inferno. Mas talvez homens que só apontavam o pecado do outro, não olhavam para si mesmo, gostavam de apontar e de dizer aos outros e lançar os ais de Deus, mas não olhavam para a sua própria vida, reconhecendo a sua própria miséria. Isaías estava fazendo uma análise de si agora, irmão, não dos outros. E quando ele olha para Deus, porque é muito fácil, irmão, nós nos compararmos com pessoas. Eu sou bem melhor do que aquele irmão, eu sou bem melhor do que aquela irmã lá, aquela irmã não se firma. Você viu, aquele irmão não fica de pé nunca. Eu sou bem melhor, eu sou mais santo, eu oro mais, jejuo mais, eu leio mais a Bíblia, eu sou melhor. Aí fica fácil, irmão. Agora Pedro diz assim: sede santo, porque eu sou santo. Deus disse: sede santo, porque eu sou santo. Deus não disse assim para você e para mim: Lauro, sede santo como o Henrique é santo. Henrique, sede santo como o Lauro é santo. Não, Deus disse assim para nós: sede santo como eu sou santo. Para quem que eu olho? Qual é a santidade que eu olho? Eu olho a santidade de Deus. Por isso Isaías, quando olha para Deus, ele diz assim: agora acabou, já era tudo, já acabou tudo. Porque enquanto ele está olhando para os homens, ele também está se achando. Mas quando ele olha para Deus, irmão, tudo desmorona.
Aí ele reconhece quem ele é. Ele fala assim: agora eu vou morrendo, eu vou perecendo, porque agora eu estou na mão dele. Agora é ele que conhece a minha realidade e é ele que vai fazer o que ele quer na minha vida. Isaías declara: eu sou um homem de lábios impuros. A impureza do lábio revela a sua natureza. Revela a sua natureza. O que revela um lábio impuro? Revela o seu interior. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Isaías estava dizendo, em outras palavras, diante de Deus, eu não presto. Eu não presto. Por que eu entendo que eu não presto? Porque eu olhei para Ele, e ao olhar para Ele, eu sou revelado, irmão. Tem gente que vai na igreja atrás de revelação, não vai? Uma bênção, não é, irmão? Receber uma revelação? Estamos recebendo uma revelação nessa noite. Estamos olhando para Ele, estamos reconhecendo quem nós somos. Isaías foi revelado diante dele, porque ele teve a revelação de quem Deus é. Ele disse: os meus lábios são impuros, eu estou com um problema na minha identidade. Ele disse: os meus olhos viram o Rei, os meus olhos presenciaram a majestade, e por causa disso agora eu sei quem eu sou. Irmão, tem muito cristão, tem muito homem e mulher que diz que serve a Deus, precisa ter um encontro com Deus ainda, para saber quem é, não sabe quem é ainda. Tem muita gente dentro das igrejas pensando que é o que não é, pensando que tem o que não tem, pensando que sabe o que não sabe. Isaías possivelmente no começo do seu ministério achava que estava bombando, irmão. Não é esse termo que usam por aí? Ele está no topo, ele é um cara. Mas quando ele se encontra com o verdadeiro Rei, a sua perspectiva muda. Ele para de olhar para fora, irmão, e começa a olhar para dentro. Para onde que nós olhamos nessa noite? Nós olhamos para dentro. Que Isaías disse: os meus olhos viram o Rei e eu vou perecendo. Olha que interessante, irmão. Essa visão espiritual não é só uma visão espiritual que ele vê, ele está interagindo com o reino do Espírito. Olha o versículo 6. Mas um dos serafins, que serafins? Aqueles que estavam lá, dizendo: santo, santo, santo. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que é tirada do altar com uma tenaz. Espera aí, irmão, Isaías estava lá na casa dele. Não sei se estava na casa, se estava no palácio. Ele estava lá. O céu se abre, o mundo espiritual. Ele vê a glória de Deus. Ele diz: ai de mim. Agora há pouco ele tinha dito: ai de vocês. Agora ele está dizendo: ai de mim. Aí ele reconhece: meu lábio é impuro, eu estou perdido. Os meus olhos viram o Rei. E naquele momento um dos anjos serafins param de adorar. Ele para de adorar, ele vai no altar de Deus com uma espécie de um alicate, uma tenaz. Ele pega uma brasa do altar e voa até Isaías. Você está percebendo que não é só uma visão? Ele voa até Isaías, ele toca com aquela brasa nos lábios de Isaías. E ao tocar com aquela brasa, diz o texto, versículo 7: e com ela tocou na minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Quem foi que fez isso comigo, com você? Quem foi que fez isso comigo, com você na cruz? Foi Jesus. Mas lá atrás, Isaías, quando reconhece quem ele é, porque assim, irmão, eu e você todo dia temos que reconhecer quem nós somos diante dele. Todo dia temos que reconhecer quem somos diante dele. Isaías está ali quebrantado, dizendo: Senhor, ai de mim, eu vou perecendo. O anjo foi, pegou a brasa, levou e tocou nos lábios dele e disse: olha, isto te purificou, isto removeu a sua culpa. Ele disse: isto que tocou os teus lábios, tirou a tua iniquidade foi tirada e foi purificado o teu pecado. Por que isso aconteceu? Porque houve quebrantamento, reconhecimento, necessidade diante de Deus.
o teu pecado foi purificado. Deus vai direto no ponto, irmão. Deus sempre vai direto no ponto comigo, com você. Deus não rodeia. Quando eu e você declaramos quem nós somos e reconhecemos quem nós somos verdadeiramente, e não ficamos rodeando, querendo enganar Deus. Tem gente que pensa que engana Deus, irmão. Isaías disse: agora já era aqui, ó, tudo está com problema. Eu tenho um problema. Aí o anjo vai, toca, resolve o problema. Foi lá, resolveu o problema, tirou a iniquidade, removeu, purificou o pecado. Agora presta atenção no versículo 8. Versículo 8: depois disso, ouvi a voz do Senhor. Interessante como que Deus trabalha, irmão. Depois disso, ouvi a voz do Senhor. Deixa eu falar algo semelhante para você. Jeremias capítulo 18, a partir do versículo 1. Jeremias profeta também. Deus diz: Jeremias, desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Jeremias desce à casa do oleiro lá embaixo. Quando ele chega, ele vê o oleiro trabalhando no barro, dando molde num vaso. De repente o vaso quebra nas suas mãos e o oleiro volta a fazer um vaso novamente. Depois que o oleiro termina o vaso, Jeremias ouve a voz de Deus. Aí Deus disse assim: Jeremias, eu não posso fazer como esse oleiro que fez com o vaso, com o barro. Assim sois vós na minha mão. Assim como esse oleiro fez com esse vaso, assim eu também faço com vocês. Deus fala com Jeremias depois do trabalho pronto, irmão. Depois do trabalho que o oleiro fez. Você está percebendo aqui que Isaías está falando com Deus? Que Deus está falando com Isaías, melhor dizendo, no versículo 8. Depois que a obra foi feita, depois que o toque foi dado, depois que o perdão foi concedido. Olha o que Deus vai falar no versículo 8. Depois disso, ou seja, depois que o anjo tocou na boca de Isaías, depois que o pecado foi purificado, depois que a culpa foi removida, depois que ele reconheceu quem ele era, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus está perguntando, irmão, nessa noite. Deus perguntou naquele dia, não perguntou para Isaías não. Você está entendendo? Versículo 8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Deus não disse: Isaías, agora o seu pecado foi perdoado, você está tranquilo, posso enviar você? Você pode ir? Não, Deus não disse isso. Ele disse assim: a quem enviarei? Depois que Isaías foi tocado, foi transformado, Deus disse: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías prontamente respondeu, irmão. Ele não perguntou para o seu vizinho, para o seu parente, ele não perguntou para o seu pai, para a sua mãe. Ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Porque todo encontro que eu e você temos com Deus, irmão, vai sair dele um propósito. Todo encontro que eu e você temos com Deus, depois de uma visão, vai sair dele uma tarefa, uma obra a ser feita. Deus está nos chamando para um propósito, para uma tarefa a ser cumprida. Aleluias. Há uma palavra de Deus, há uma voz de Deus nessa noite dizendo: a quem enviarei? E eu e você vamos responder nessa noite: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Para onde? Para minha casa, para minha família que ainda está perdida, para os meus vizinhos que ainda estão perdidos, para aqueles que estão caídos e afastados. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Só que a perspectiva de Isaías, irmão, é diferente da minha e da sua. Isaías viu a glória. Pode ser que eu e você não vimos a glória ainda. Pode ser que os nossos olhos ainda não viram o rei. Isaías viu, e a partir disso a sua vida foi transformada. Mas eu e você tivemos um encontro com o Espírito Santo, e Ele está aqui nessa noite falando para mim e para você a respeito do chamado que Ele tem em nossas vidas. E Ele está perguntando: quem há de ir por nós? E é o próprio Deus que está perguntando aqui nessa noite, como perguntou naquela visão tão real. Você acha que Isaías ficou dando um de rogado, irmão? Tentando se esconder, tentando colocar a mão no bolso,
Isaías disse prontamente: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Porque toda visão que eu e você temos de Deus, da palavra de Deus, do chamado de Deus, nos confronta para a mudança e nos levanta para um propósito. Toda visão que eu e você temos do Espírito Santo, do propósito, da vontade do Senhor, sempre vai nos confrontar, sempre vai nos purificar, nos transformar, mas vai nos chamar para uma grande obra. Nós podemos, querido, ficar só com a nossa cura, nós podemos ficar só com o nosso perdão, ficar só com a nossa restauração e sair e ir embora para casa e ficar abençoado. Deus tocou minha vida, olha o que Ele está fazendo na minha casa, me abençoando. Olha o que Ele está fazendo comigo, olha o que Deus está, a porta que Deus está abrindo. Como Deus é bom, como Deus é fiel, o que Deus está fazendo. Deus é bom o tempo todo, fiel o tempo todo, Deus é maravilhoso. Nós podemos sair dizendo: olha, Deus tocou minha vida, me curou, curou a minha mente, os meus pensamentos, lavou o meu pecado, transformou o meu coração. Mas depois disso nós ouvimos uma voz dizendo assim, e que não é uma voz de um anjo, irmão, não é a voz do pastor, não é a voz de um homem, é a voz de Deus que está dizendo: quem há de ir por nós? Porque o que Deus faz na minha vida e faz na sua vida é para fazer por nossas vidas também. Não é para fazer só em mim e só em você e ficar parado em nós. Esse rio é corrente, irmão. Esse rio é corrente e ele precisa tocar mais pessoas ao seu redor e ao meu redor. Aleluias. Por isso Isaías responde prontamente: eis-me aqui, Senhor, pode enviar a mim. Qual é a nossa disposição nessa noite? Deus disse para ele então, disse ele: vai e diz a este povo, vai e diz a este povo. Deus está nos chamando nessa noite para irmos cumprir o propósito dele. Você sente que a tua iniquidade foi tirada? Você sente que o teu pecado foi perdoado? Você sente que o encontro que você teve com ele foi tão real mesmo, sendo espiritual, foi tão real que tocou a sua vida de maneira transformadora? Então ele está dizendo nessa noite: quem há de ir por nós? Tem gente caída lá na minha família, tem gente perdida lá na minha família, tem gente perdida lá na sua casa, lá na sua vizinhança, e Deus está perguntando nessa noite: quem há de ir por nós? Quem há de ir pelo céu? Quem há de ir pelo Senhor? Quem há de ir pela palavra do Senhor? Como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem anuncie? As nossas famílias que estão ao nosso redor, eles deveriam ouvir mais de Deus da nossa boca, e eles não ouvem. Você pensa que eu estou falando isso para você? Estou fora dessa palavra? Eu estou dentro dessa palavra. Eu sou o primeiro. Os nossos vizinhos deveriam ouvir mais de Deus de nós, eles não ouvem. Não ouvem. As pessoas que estão ao nosso redor no cotidiano deveriam ouvir mais de Deus, e elas não ouvem da nossa boca. Mas nós estamos ouvindo a voz de Deus nessa noite, dizendo: quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? Será que o nosso pecado foi purificado? Será que a nossa iniquidade foi removida? Porque o texto diz que foi tirado. Ao toque daquela brasa do altar de Deus, a iniquidade foi removida. Por quê? Porque a iniquidade é impedimento para a pregação do Evangelho. O pecado é impedimento para a pregação da fé. Isaías não podia pregar a fé em pecado, em erro. Mesmo que ele não estivesse pecando, vivendo no pecado, mas a sua consciência precisava ser purificada, seu coração perdoado. Ele precisava sentir isso, e ele sentiu isso em Deus. Depois que ele percebeu quem ele era, ele não ficou mais apontando para ninguém, irmão. Ele não ficou mais apontando para A, para B, dizendo: olha lá, ó. Depois que ele reconheceu quem ele era, ele estava apontando para ele. Como eu preciso de Deus, como eu preciso do Senhor. Sem o Senhor eu não sou nada. Se não é o Espírito Santo na minha e na sua vida, nós não somos nada, irmão. Sobra um pedaço de carne sobre a terra podre. Eu sei que essas palavras são fortes, irmão, mas é a realidade. Por isso Isaías disse: ai de mim,
que vou perecendo. Ai de mim que vou perecendo. Mas ele foi tocado por Deus, e eu também fui tocado por Deus, e você foi tocado por Deus. Fomos tocados pelo sangue que verteu na cruz. Esse sangue purificou o nosso pecado e purificou a nossa consciência, e agora nós temos um chamado a cumprir. Tem gente do seu e do meu lado indo para o inferno, e nós não estamos percebendo. Deus está perguntando: quem enviarei? Aquela pessoa lá que agora passou na sua mente, é aquela pessoa lá, Deus levantou você para resgatá-la para o céu. Aquela pessoa lá que você está pensando agora, nesse momento, o Espírito Santo está trazendo ela para você. Aquela pessoa, Deus levantou você para pregar para ela. Deus levantou você para anunciar o Evangelho a ela. Preste atenção, nessa semana, se levante em Deus. Ore, fale com o Senhor, para que o Senhor quebrante o coração dela, para que haja uma liberdade para você falar do amor dele para ela. Deus vai fazer uma obra. Eu quero deixar essa palavra nessa noite, um tanto confrontante, irmão, mas necessária para a nossa vida. E eu quero nessa noite te chamar de Isaías, e você possa entender esse chamado, como Isaías entendeu. Talvez os seus olhos, os meus olhos ainda não viram o rei, mas nem precisa, irmão, porque ele se manifestou na cruz, e pela fé nós recebemos a sua presença em nós. Isso já é o suficiente para eu e você sairmos porta fora e declararmos o amor dele àqueles que estão caídos. Amém? Vamos nos colocar de pé. E se nessa noite houver necessidade de purificação de pecado ou de iniquidade, o rei está aqui. E se você disser assim: ai de mim, Senhor, que sou uma mulher de impuros lábios, que sou um homem de impuros lábios, ele vai tocar a sua vida. Ele vai tocar os seus lábios nessa noite. Vamos falar com Deus. Estamos aqui, Jesus, prontos a compreender a Tua vontade. Que nós mesmos possamos aplicar tudo que ouvimos, e que Teu Espírito Santo possa, Pai, nos orientar da melhor maneira. Jesus, nós queremos sim, primeiramente, Pai, chegar diante do Senhor, chegar diante do Teu trono, pedindo perdão, Senhor, perdão pelos lábios impuros que nós temos, por muitas vezes falar, julgar, ou até mesmo de não falar, Senhor. Por nós nos omitimos a Tua vontade, quando o Senhor manda dizer, e nós não falamos, Senhor Jesus. Nós pedimos perdão. Pedimos perdão porque nós reconhecemos, Senhor. Nós olhamos para dentro de nós mesmos e reconhecemos, Senhor. Sim, Pai Santo. Perdão, Pai. Que o Senhor toque, assim como o Senhor tocou nos lábios de Isaías, com uma tenaz, Senhor, uma tenaz, uma brasa viva, direto do altar do Senhor Jesus. Assim toca nos nossos lábios. Aleluia. Nos purifica, Jesus. O Senhor conhece, nos conhece do alto da nossa cabeça, a planta dos nossos pés. O Senhor nos conhece, Senhor. Purifica, Senhor Jesus, os nossos pensamentos, pensamentos que muitas vezes querem fazer o bem, mas quando nós já vimos, nós fizemos o mal. Senhor, pedimos, Senhor Jesus, purifica também o nosso coração, a intenção do nosso coração, porque muitas vezes nós colocamos nas Tuas mãos e nós acabamos, Senhor, de tirar, Senhor Jesus, das Tuas mãos.
quando nós queremos que todas as coisas possam ser feitas do jeito que nós queremos, da maneira que nós esperamos, e sem intenção e sem querer, nós tiramos das tuas mãos. Oh Pai, Pai, nós queremos, Senhor, nesta noite, ser assim como foi Isaías, Senhor Jesus, dizer e olhar para o Senhor dizendo: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, estou de prontidão, dizendo ao Senhor: eis-me aqui, Senhor Jesus, pode me enviar, envia-me a mim, Senhor, porque a obra que o Senhor conta comigo, com meus irmãos para fazer, Jesus, é com nós mesmos. Ele pode até enviar outro, enviar outra, mas a obra que tem que ser feita por nós, somos nós que devemos fazer. Ah, Senhor Jesus. Aleluia. Coloque a sua mão no seu Aleluia, coração. Deus. Aleluia. Oh Senhor, nessa noite, ao ouvir a tua palavra, o nosso coração arde, Senhor, a cumprir o teu propósito. Sim, Jesus. Confirma, Pai, Sim, Pai, nós queremos, Senhor, o coração do teu filho e filha nessa noite. Senhor Jesus. Que este coração possa arder, ó Pai, pela tua palavra, assim como os discípulos no caminho de Emaús com o Senhor, ao ouvir a tua voz, Senhor. Estamos ouvindo a tua voz nessa noite, Espírito Santo. Que a tua palavra possa arder no nosso coração e nós sejamos movidos, imbuídos, ó Pai, ao teu propósito. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, nós te adoramos, Senhor. Entregamos este culto para a glória do nome santo do Senhor. E que a bênção do Senhor e o teu favor reine sobre a nossa casa, sobre esta igreja, Senhor. Que essa semana seja uma semana de graça, de glória, uma semana onde nós possamos ser usados como instrumento do Senhor, ó Pai, em nossa família, em nosso trabalho, com os nossos vizinhos, amigos, aonde formos, ó Pai, o Espírito do Senhor possa nos impelir poderosamente e possa nos usar com glória, e o teu nome ser exaltado, vidas serem resgatadas, perdoadas por causa do teu amor, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Aleluias. Estenda suas mãos a Ele nessa noite. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a consolação e a comunhão abundante do Espírito Santo sejam derramadas sobre as nossas vidas.